esse negócio vai dar muito certo ou muito errado. Boa noite, mais um PowerCast. Também tá. Não quer? O tio Gelzinho do Tio Biru. E hoje estamos com nossos convidados, junto com uns brabos de bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast com um convidado especial que já é conhecido da casa, que já visita a gente faz alguns meses. Então, Vini, te apresenta e conta um pouquinho da tua história pra gente iniciar bem esse podcast. Beleza. Eu acho que alguns já me conhecem, né? Eu sou o Vini, do X do Vini. Engraçado que algumas pessoas conhecem o meu filho e conhecem pessoas do meu próximo de mim. Por exemplo, meu filho não é o Cássio, meu filho é o filho do X do Vini. É bem isso aí. A empresa às vezes se sobrepõe, né? Então... Não, é engraçado disso que tu falou agora, que aqui a gente tava fazendo uma reunião antes e eu falei assim, não, vou atender o X do Vini. Não, tu vai atender o Vini. Eu falei assim, é que nem Sandy Júnior. Mesmo seja o Júnior, é o Sandy Júnior. Não tem jeito, vai ser sempre assim. Às vezes as pessoas me confundem, me chamam de X do Vini, mas tá tudo certo. Tudo bem, são ossos do ofício. Mas isso herdou até pro filho agora, né? Não, agora já. Eu sempre dizia pra minha ex-mulher, dizia o seguinte, ela dizia assim, parece que eu não tenho nome, fico falando a mulher do Vini, a mulher do Vini. Eu disse, não te preocupa, o dia que tu separar de mim, vai ser a ex-mulher do Vini. E olha, eu não sei como é que chama, eu não falo mais com ela, mas né, eu acredito que pode ser que seja assim. Mas enfim... Bom, eu não sei nem por onde eu começo, tia. Eu vou falar um pouco daqui de onde eu comecei. Me conta como tu começou, como tu abriu tua primeira unidade. Tu já trabalhava em outro lugar antes de abrir a tua primeira unidade? Tu chegou a trabalhar em fábrica de calçado? Não. Porque geralmente a história da nossa região é isso, né? Eu inclusive, sou muito curioso com fábrica de calçados. Eu estava falando com um amigo meu que tinha fábrica, fechou e tal. Eu disse, cara, eu nunca entrei numa fábrica, velho. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que funciona esse negócio. Eu sei que os caras lá ganham muito dinheiro. Às vezes perdem tudo da noite pro dia, que eu nunca entendi nada como é que funciona. Eu queria saber como é esse cassino. Eu queria entender um pouco isso, mas é um mundo que está muito fora do que eu entendo. Mas assim, até para entender um pouco da minha história, eu sou filho de mãe separada, né? Eu tinha 2 irmãos mais velhos que já faleceram, um mais novo que é meu sócio hoje, que é o Narciso. E eu nasci em Catuípe. Tu já ouviu falar de Catuípe? Não sei nem que estado é esse. Cara, é fácil, cara. Ali perto de Pejuçara, quem vai é Chiapeta. Perto depois de Ibirubá. Pô, mas tu não conhece muito. Nada. De onde tu tá falando aí? Bom, eu nasci em Catuípe, é uma cidade que tem um pouco mais de 5 mil habitantes. E eu Super conhecida. Mas é enorme. Mas eu fui morar logo depois na cidade vizinha, que é Ijuí. Ijuí tu já deve ter ouvido. Conheço. Então. É uma metrópole, né? Perto de Catuípe. E aí eu morei em Ijuí dos meus 6, 7 meses até aos 9 anos. Até para entender um pouco da onde vem esse empreendedorismo, né? Que as pessoas dizem assim, tá, mas nasce desse jeito? Não, às vezes parece uma anomalia, né? Tu nasceu assim, velho. É genético esse negócio aí, não. Ou veio um ET e te transformou. Não, o que aconteceu foi que a minha mãe era vendedora, era professora de datilografia. Tu fez curso de datilografia? Não. Então tu não tem como vencer na vida, cara. Era bem assim mesmo nessa época, né? O que tu vai fazer, meu? Todo mundo tem treinamento. Quando era... E tu conseguia um bom emprego se tu datilografasse. Tem que ser datilógrafo. Claro. Tinha os toques por minutos, né? A, S, D, E, F, G. Eu não sou tão velho assim. Eu nasci dentro da escola de geografia. E aí a minha mãe era professora, só que ela já era professora numa época que a escola já estava em decadência, né? Sim. Então já estava no fim, já era a época do computador e tal. E a minha mãe não conseguiu se atualizar nisso, então ela começou a ser... Ela sempre foi empreendedora, né? Ela empreendia desde muito cedo. Então tu começou a ser condicionada a isso, ver dentro de casa o exemplo. Mais ou menos obrigado, né? Não tinha conversa, não. E aí, nessa época, foi uma época difícil, assim, dos meus 7 aos 9, foi uma época que a gente passou muito trabalho,
a gente foi assim, beira da fome, mais ou menos, né? Foi complicado. Foi uma fase que a gente viveu em Juí. E eu sou o típico daquele que veio do interior para fugir da miséria mesmo. Sim. Saiu de lá e vim em direção a Porto Alegre. Eu acho que é o caminho de muitas pessoas daqui da região. Muita gente vem assim e vem buscar uma oportunidade aqui, porque lá não tinha, né? Ou você trabalhava, eu até brinco, tem um funcionário meu que trabalha comigo e ele veio de Juí faz o quê? Uns 2 anos atrás, e eu dizia para ele, e aí, como é que era trabalhar no calçamento? Porque uma das coisas que tinha para trabalhar era fazer calçamento, né? Botar pedra, pra quem não conhece, é fazer aquelas ruas de pedra, né? Então você. E aí tinha várias funções lá, tinha o melhor, né? A função melhor era botar as pedras lá, então. E aí eu brinco com ele, como é que era isso? E eles, não, realmente Juí ainda tem um. O interior ele é assim, né? Depende muito da agricultura. Tem um comércio e é limitado assim, também? Isso. Hoje em dia está muito diferente do que era, vai lá, quase 40 anos atrás, né? Então, a gente, nessa época, vamos lá, eu lembro de uma vez que quando a única coisa que tinha em casa era açúcar. Aí a mãe dizia assim, olha, você vai pegar umas peras, porque Juí é uma cidade que tem muito pé de pera na via pública. Então eu não sei por que plantaram tanta pera. Não é aquelas peras macias, não, que a gente compra no mercado. É pera-pau. Pera-pau. E o nome já viu, né? É pera-pau mesmo. Até eu acho que para te poder colher, tu tem que ter porte de pera-pau. Porque se tu pegar aquilo e for assaltado, tu dá com aquilo na cabeça. Pode, não aquilo nem corta direito. É duro o negócio, não. Muito obrigado. É que isso aqui tá parecendo o Pochá lá, tem um cafezinho. E aí, eu me lembro que eu fui buscar essas peras, e aí tinha na avenida que tinha isso aí, tinha uma árvore que tinha umas peras bonitas, né? Quando tu achar algo assim fácil, tem coisa errada mesmo. Porque aí eu fiquei pensando, é aqui. Rapaz, quando eu subi naquela árvore, acho que eu tinha colhido umas 10, 15, sei lá quantos tinha colhido, me sai uma senhora de lá, com um cabo de vassoura, e queria me surrar porque eu tava pegando os Solta as peras! Ai, larga lá aí, guri, que eu vou ter que quebrar a pau. Rapaz, eu tinha 8 anos. Qualquer coisa. Eu desci aquela árvore numa velocidade, mas não perdi as peras. Lembrando que eu não perdi as peras, saí com as peras. Eu não lembro no que eu tava carregando aquilo. Mas eu larguei fincado. Que aquilo era o almoço, velho. Não tinha muita conversa. Aí algumas pessoas me perguntam por que eu invisto em alimentação. Eu disse, deve ser por isso, né? Faz sentido. Eu passei para trabalho pra caramba. E a gente veio, então, depois com 9 anos, a gente viu que não tinha condições mesmo de viver lá. A gente veio morar aqui. A primeira cidade que a gente veio morar foi Estância Velha. Ficou morando na casa da minha tia. Acho que alguns meses, e depois a gente veio morar em Novo Hamburgo. Eu vivi dos meus 9 até os 31, acho, 30 e poucos aí, nesse eixo, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Hora trabalhando em Novo Hamburgo, que é muito comum para quem mora naquela região ali, Sim. trabalhar entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, e eu vivi nessa época assim. Só que a gente veio morar numa casa que não tinha luz, não tinha água, e era assim, tinha 12 casas num terreno. Caramba. E aí tinha um corredor de 1 metro. Aí nessa época aí também foi uma época que a mãe veio de lá, então ela começou a trabalhar com vendas e ela fazia de tudo, cara, faxina, venda, tudo para conseguir botar um dinheiro em casa. E a gente sempre aprendeu, sempre muito, e ela sempre dizia uma coisa assim, minha mãe era crente e tal, que a gente tinha que ser honesto, nunca pegar nada de ninguém. E esses valores foram muito, muito forte passados para nós, né? Então... Porque mesmo passando necessidade, os valores estavam acima do resto. Acima de tudo. E eu sabia, então, eu não consegui estudar, né? 9 anos, nesse trânsito de não conseguir, de ficar nessas viagens, eu perdi um pouco de estudo, não consegui estudar, e aí eu lembro que na minha cabeça era assim, cara, eu tenho que achar uma coisa para me fazer, porque eu não quero passar a vida desse jeito aí. Via também minha mãe passando necessidade, passando uns perrengues, e eu pensava o seguinte, tanto que eu tinha que me virar para ajudar a comprar vela, velho, porque não tinha luz, né?
Pai, trocaram aqui, ó. Tá na Olha garantia, só. viu? Café é bom aqui mesmo. Mas tava bom esse aí, ó. Agora tá mais. Esse aqui tá de queimar os cabelinhos da goela, mas tá bom. Esse aqui, ó, esse café eu vou dizer pra vocês. Esse aqui é pra macho mesmo, né? Forte, Senão- puro e Não, quente. se não virar macho agora, não vira mais, né? Mas Perdeu enfim. um pouco de estudo. Então, aí eu juntava papelão nessa época pra ajudar em casa, né? Juntava papelão e tal. E aí eu tinha o meu irmão, que era 7 anos de diferença. Eu sou um dos irmãos, assim, meio do meio, né? Porque os meus irmãos mais velhos eram 7 anos mais velhos. E os meus irmãos... o meu irmão mais novo, 7 anos mais novo. Então, Caramba. eu tomava Que laço. diferença pra começar, né? Eu tomava laço dos mais velhos. E aí tinha o pequeno pra cuidar. Então, caramba, rapaz, 7 anos, tá bem no meio assim, é só pra levar choque. Eu sempre digo, irmão do meio só leva choque. Não sei, tu tem irmãos? Eu tenho. É do Mais meio? 2. Eu sou o mais novo. Ah, então que ninguém mete a mão. Só toma, os outros de trás pra trás só levam. Eu, o bebê da casa... É que o primeiro que vem, esse sofre de Sofre, verdade. Porque, né? Aí o segundo já, esse aí se vira. O terceiro já tem tempo pra cuidar. Então, né? O do meio tem que se virar. É sempre assim, o do meio tem que se virar. E aí o que eu entendi, assim, que, caramba, eu não ia poder ser médico, não ia ser advogado, né? Porque não tinha estudo. Tu chegou a ter esse pensamento de... Sim, isso com Cara. 10 anos, cara, não tinha arrego. Eu sabia, cara, eu não vou vencer na vida através disso, não vai dar pra mim. Então, já tô atrás. Já tô atrás, A galera aí tá na minha frente. Então, e aí era tão louco, quando eu pegava um ônibus, eu ficava olhando até como é que o motorista dirigia já. Né? Porque eu sabia assim, na minha cabeça. Dá pra fazer esse trampo aí. Então, esse cara não precisa ter, né? Não precisava ter faculdade e tal. Eu ficava pensando, eu posso ser motorista, cara. Né? Eu acho legal isso aí. E era uma coisa assim que tu vê o que é o cara ter isso na visão, assim, né? De pensar essas coisas. Porque eu me lembro muito bem que quando eu estava dentro de um ônibus, eu olhava assim nos carros e dizia, cara, como é que eu vou fazer para sair nesse trânsito louco aqui, cara? Quando tiver meu carro, olha que loucura isso aqui. Porque é um pensamento de quem está buscando o tempo inteiro. Uhum. E era tão louco, depois tinha uma época que eu conseguia, eu juntava, vendia, às vezes, quando acabava a grana, eu ia pro papelão, mas quando não tinha acabado a grana, aí eu pegava aquela graninha e ia buscar livro em Porto Alegre, que é livro de sonho, livro de interpretação de sonho. E eu buscava esses livros. Com quantos anos? Isso eu tinha 11, 12, cara. Tu ia pra Porto Alegre. 12, eu morava em Novo Hamburgo, pegava o Sozinho. Central. Barbado, quando eu ia de carona. Eu achava que era vida louca de atravessar a cidade com essa idade. Eu pegava ali, às vezes eu pegava umas caronas ali na 7 de setembro, não tinha assim. Não tinha. Tá muito louco! Na 7 de setembro não tinha aquele viaduto que tem hoje. Sim. E ali eu pegava carona, eu ia lá na viaduto, me dá uma carona aí e tal. Aí os caras, tinha uns que diziam assim, eu me lembro de uma vez tinha um que disse assim, tu não tem uma faca aí? Eu disse, que faca, velho? O que esse louco tá falando? Inocência. E aí eles, não, entra aí. Daí eu pegava a carona, e aí, às vezes ia um pedaço de carona, porque economizava a passagem. Sim. Então, às vezes eu conseguia ir até Esteio, eu pegava o trem, então saía no lucro, né? Pra buscar livro. Para buscar livro de interpretação dos sonhos. Pegava livro, trazia de volta e vendia. Eu lembro que eu gostava muito de vender livro ou em Novo Hamburgo ou em Dois Irmãos. Eu imagino a tua mãe crente vendo tu buscar livro de interpretação de sonho. O negócio é botar dinheiro em casa, velho. Não é... Aí não tem, né? Não tem conversa. O negócio é botar os pila. E, rapaz, e aí eu tinha meta de venda já desde aquela época, né? Tinha que vender, eu tinha que... Só que é o seguinte, empreendedor não tem jeito, né? A gente aprende desde cedo. Eu tinha uma meta que a mãe me dava, né? E essa meta eu dava um jeito de cumprir para bater a minha depois. Então eu tinha os livros que eu tinha que prestar conta em casa e tinha os meus livros. Então eu já tinha aí... Tu tinha tua margem. Já tinha minha margem. Então, para poder comprar as minhas coisas, né? Então, 12 anos, o cara já começa a ver as menininhas, né? Aí tu começou a sentir necessidade de verdade. Então, já tem que, né, se arrumar. Deixa eu fazer um parênteses que tu falou assim, pá,
tinha uma idade da minha vida, eu era muito pequeno, e pela necessidade eu reparava em tudo que dava dinheiro. Isso é uma coisa que meu pai também me comentou. Tu passa tanta necessidade, que a história dele não é muito diferente, tá? E passa tanta necessidade que tu começa a ficar treinado pra qualquer oportunidadezinha que aparecer, tu conseguir pegar. Cara, não tem jeito, velho. Porque tu sabe que eu acho que isso tá no instinto daí, né? Porque tu sabe que se tu bobear, passa fome, passa trabalho. E tu só depende de ti. E uma das coisas que a gente aprende, eu acho que eu já li isso em algum livro, não lembro aonde, que você tem que cortar as pontes, quebrar a ponte, né? Você não tem outro caminho, você não pode voltar. Então, os meus negócios que eu montei e deram muito certo foram principalmente os negócios onde eu não tinha como voltar atrás. Todo negócio que eu fiz, que eu tinha a possibilidade. Se não der certo, disso. Se não der certo, eu tenho esse aqui. Não deram certo, não decolaram. Porque eu tinha outra coisa, não tinha um foco naquele negócio. Agora, quando não você estava imerso. Quando você vai na força do ódio, não porque tem, você não tem, vai dar certo, velho. Porque não tem outra coisa. Não tem outro caminho. Então, eu sempre admirei quem consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito curioso, eu pergunto pra ele, como é que tu faz esse negócio, cara? Eu não consigo fazer isso, cara. Aí esses dias a gente estava num encontro onde Flávio Augusto estava e ele dizia isso, cara, eu só tive a escola WhatsApp e eu tocava só esse negócio. Aí eu disse, finalmente, alguém que diz que dá para ficar só no negócio. Porque assim, a gente que nem para mim, em seguida aparecem outras oportunidades de negócio, o pessoal me oferece coisas e, cara, eu não consigo. E que nem eu já tentei, teve agora, um tempinho atrás aí, eu estava envolvido em outras coisas e eu dizia... E eu peguei esse último ano agora, 2021 e 22 e 23, é totalmente dedicado ao X do Vini. Até apareceu um negócio muito bom para mim esse ano e eu disse, cara... Legal. Sabe, coçou, sabe? Mas às vezes parece que é o diabo tentando a gente, né? Vai dizer que não é. Nossa, tá tudo dando certo aqui, tô focadão, né? Parece, nossa... Interessante. Parece que quanto mais focado tá, daí que aparece, né? Pra tentar mesmo. Daí eu disse pra pessoa, olha, se puder esperar, tudo bem. Se não puder, não tem o que eu possa fazer. Mas eu vou te ajudar, mas assim, dentro das minhas limitações. Então, eu vejo o seguinte, para poder fazer a coisa acontecer, era o foco. Mas enfim, eu me perdi, nem me lembro onde é que eu tava. A gente já tá na parte da necessidade, tá com 13, 14 anos, tá batendo meta ali pra te conseguir ter um dinheirinho pra dar uma volta. Verdade. E aí, vai que isso aí não tinha, né? Né? Sempre isso acaba cansando um pouco. Então tem a necessidade de segurança. E aí eu fui trabalhar, então. Eu me lembro que eu trabalhava em 2 empregos, era tipo o senhor Júlio, eu trabalhava num bailão de noite, quinta, sexta, sábado, domingo, e num restaurante de dia. Eu arrumei 2 logo, que era para mim poder me defender. Morava com a minha tia, minha mãe voltou para Ijuí, eu disse, não, para lá não vou, porque, né? Não quero mais comer pera, não vai rolar, não tem estudo, cara. Eu vou fazer o quê? Eu tinha 4ª série, velho. E aí, com 14 anos, eu vou fazer o quê, né? Não ia conseguir nada. Eu sempre tive essa consciência, assim, aqui eu tenho oportunidade, aqui eu vou ficar por aqui mesmo. Fiquei morando com a minha tia e trabalhava nesses 2 empregos. Aí até que eu pensei assim, cara, não tô tendo vida, velho. Final de semana eu saía às 5 horas do bailão, 6 horas eu chegava em casa, e aí 8 horas eu tinha que estar no restaurante, cara. E aí eu disse, não, eu vou achar alguma coisa que eu ganhe o valor desses 2 e trabalho num lugar só. Aí foi que eu achei uma sorveteria. Rapaz, olha que louco, eu resolvi isso assim, tava em casa, vou arrumar um emprego só. E vai ser hoje. Eu entrei na Independência, cara. No início da Independência, lá em São Leopoldo, e fui varrendo. E tudo que é coisa que eu encontrava, eu entrava e perguntava. Não importa se era funerária, restaurante, padaria, loja de roupa. Eu chegava e dizia, tem uma vaga para trabalhar aí? Eu quero dizer, o que tu sabe fazer? Não me diz o que é para me fazer, que eu faço. Só eu tenho boa vontade. Eu trabalho num bailão e num restaurante. Uma loja de roupa, se tiver alguma coisa que eu consiga fazer, é isso. Olha, não tem, né? Não é aqui, não tem nada para ti. Mas eu fui varrendo. Aí eu cheguei numa sorveteria e disse assim pro cara, o cara tava sentado lá, o gerente disse assim, na mesa, né?
Ele disse, o que tu faz da vida? Eu disse, eu trabalho num restaurante, trabalho num bailão. Eu disse, então serve pra sorveteria. Serve. Olha, quer vir de tarde aí, tá? O chefe tá aí de tarde, né? Que é o outro. Você fala com ele. E aí eu disse, então tá. Mas eu disse, vou continuar subindo a Independência, porque, cara, não dá pra ficar esperando se eu vou conseguir alguma coisa aqui. Vai que o cara não me chama. Então, continuei, subi até o final e desci de volta. Fui para um lado da rua e desci para o outro. Quando eu voltei, já era de tarde, e aí encontrei o cara. Não, faz assim, ó. Eu disse, cara, eu tô procurando, velho. Eu subi aqui, tô descendo. Se eu encontrar mais até o final, fico aonde eu encontrar. Aí o cara disse, não, faz assim. Vem cá, me dê um avental. Vai trabalhar, tem uns baldes para te lavar aqui, eu acho que ele vai te contratar. Fiquei ali 6 anos, cara, trabalhando. Passei a ser gerente. Caramba! Começa aqui lavando uns balde. Começa aqui, lava os baldes aqui, que alguma coisa pra cá tu serve. O mais surpreendente que isso é só o Denis, que em 3 meses era assessor do vice-presidente da empresa que ele entrou. Ele entrou no almoxarifado, assim. Sim, aí tem uma história. Bah, isso aí tu vai ter que olhar vai esse dar podcast. Um podcast. Porque já fez, já tá pronto. Então. Cara, tu tem que ver isso aí. Que essa história é de louco, assim. É? Morreu a diretoria inteira do voo. Meu chapéu? Só ele e o vice-diretor que não foram. Que doideira. Loucura. Mas é que foi aquele negócio. Ele também entrou na empresa, que a gente falou, começou limpando os balde. Só que ele teve uma ascensão meteórica demais, assim, foi um absurdo. Aí pega o cara despreparado como mesmo. Gerente. Cara, e aí o cara, no mínimo que sabe, já serve, né? Sim. É necessidade. E aí, voltando, chegou a ser gerente nesse local, 6 anos de experiência. Aprendi tanta coisa na vida lá, mas aprendi mesmo. É pena que o Wilson, que era o dono da sorveteria, morreu, né? Pra mim foi um pai, cara, porque eu tinha 15 anos, não tinha pai. Eu comecei com 15 anos lá com ele, 15, 16 anos. Ele me chamava de magrão, mas parecia o mosquito da dengue. Só as orelhas, nariz e seco que era uma taquara. Eu era muito feio. Eu sei que vocês devem estar pensando que não mudou muito, mas eu era pior, viu? Eu era mais feio ainda. Mas assim... Ficou lá até os 21. Até os 21. E lá eu comprei uma máquina. E durante eu tava lá, eu disse pro meu patrão, disse, eu vou sair, vou abrir um negócio. Disse, o que tu vai fazer? Vou abrir uma sorveteria. Disse, cara, olha bem o que tu vai fazer, cara. Pensa bem. Mas não, eu vou fazer. Então faz assim, arruma um jeito de tu cuidar lá e ficar aqui, cara. Porque, cara, eu sei o negócio que tu vai se meter. Vai fazer uma transição. Tá. Aí eu abri. Só que o negócio que eu fiz era o seguinte, eu aluguei uma salinha na frente da casa da minha avó. Era um troço que estava fechado lá, que não tinha serventia nenhuma aquilo lá mesmo. Ela me alugou baratinho. E eu arrumei aqueles caras que vendem picolé de caixa, com aquela cornetinha. Uhum. Mas não era da sorveteria que eu trabalhava, era de um concorrente dele. Porque o que eu trabalhava, ele vendia sorvetes assim para buffets e tal. E eu era sorvete picolé mesmo e tal. Rapaz, tomei tanto prejuízo. Mas tanto prejuízo. Que eu trabalhei, peguei meu 13º, férias, o salário de dezembro, janeiro, fevereiro, para pagar tudo. De tanto prejuízo que deu. E ele levou tudo que eu tinha comprado. Tipo assim, as caixas, as coisas que eu tinha comprado, eu entreguei tudo, mais tudo que eu tinha pego de salário, tudo, para poder me livrar. Caramba. E aí isso faltou um pouquinho. Daí esses vinhos assim, eles sentiam, né? Esses coitados, miseráveis. Eu tinha aqui 17 anos ali, e disse, cara, esse guri não tem condição. Então, faz assim, tá bom, deixa, não me deve mais nada, tá tudo certo. Porque a gurizada, velho, eles levavam caixa de picolé e sumiam com tudo. Comia os picolé, alguns ainda tinham sorte de voltar com a caixa lá e dizer que tinham sido roubados. Mas tinham comido, tinham vendido, tinham... Gurizada, hein? Piazada, né? E eu mais bocó que eles ainda acreditava muitas vezes ainda. Nossa senhora. Teve um lá, coitado. Fiquei até com dó. Teve um lá que eu não sei se eu era muito boca aberta, eu acho que era muito boca aberta. Hoje eu sou menos boca aberta, mas ele era muito boca aberta que ele me pregou uma peça 3 vezes, cara. 3 vezes o desgraçado foi assaltado.
Falei assim, caralho, tu é o cara mais roubado. Eu desde 12 anos eu ando de ônibus por aí, nunca fui. Rapaz do céu. Tu foi 3 vezes na semana? Aquele lá. Aí na última eu disse, não dá, né? O cara tá me tirando pra louco mesmo. Aí eu, na esperança, de repente, ele vender e me pagar, porque sempre dizia, não, eu fui roubado, tá, mas eu vou te pagar então. Mas deixa eu trabalhar aqui pra pagar e tal. As conversas, né? E aí, no fim, eu fiquei lá, eu vi que não era pra mim aquilo e tal, mas não desisti de empreender. Então, Então, tinha teu primeiro empreendimento foi um fracasso. faz parte, né? Tem que quebrar mas algumas isso vezes. não é um problema. Né? Eu já quebrei, essa eu nem conto, né? Mas eu quebrei já 3 vezes. E aí... Essa eu nem conto. Essa eu nem conto, né? Essa foi um test drive. Me custou uns 4, 5 meses de salário, mas tá tudo certo. Faz parte. Aí eu tinha, na frente da sorveteria, tinha uma amiga minha, a Rosa, que tinha máquina de crepe. E aí, conversava com ela, estudava, assim, muito o negócio dela e tal. Aí eu disse assim pra ela, e ela botou uma máquina à venda. Aí ela disse pra mim assim, botei à venda, mas nem tinha me dito nada. Ela botou uma máquina à venda e aí eu descobri, né? Não sei porquê lá, como eu descobri. Eu disse, Rosa, eu queria comprar essa máquina de ti, não podia me vender, né? Mas ela não me dizia por que ela não queria me vender. Porque, claro, olha bem, como é que ela ia me vender a máquina se eu estava trabalhando na sorveteria que ela alugava à frente para botar a máquina de crepe? Ela pensava assim, se eu vou alugar, vou vender para ele, daqui a pouco eu vou perder meu ponto aqui, um tiro no pé. Aí, quando eu me liguei disso, eu disse para ela, olha, Rosa, deixa eu falar um negócio para ti. Te garanto, palavra, nunca que eu vou competir contigo. Não esquenta a cabeça, me vende a máquina. Eu vou procurar um ponto em Novo Hamburgo. Nessa época era em São Leopoldo. Vou alugar um ponto em Novo Hamburgo para mim. E tenha certeza, a não ser que você vá onde eu estou, mas onde você está, eu não vou ir nunca. Então, só que eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso comprar. Quando eu falei isso, foi virar a chave, né? Ela me vendeu. Perfeito. Vendeu, financiado lá, nem me lembro em quantas vezes. Aluguei um ponto em Novo Hamburgo e vendia mais que ela ali em São Leopoldo. E até eu me lembro muito bem que passou um tempo, uma vez, o dono da sorveteria, né, que era o Wilson, ele me procurou um dia e disse, olha, tá dando umas coisas erradas lá, não estou me acertando com a Rosa mais, sabe que você poderia colocar lá? Daí eu falei para ele, olha, Wilson, eu sou muito... que tu precisar de mim, cara, me chama, eu vou te ajudar. Mas nesse ponto não dá. Porque eu combinei isso com ela. Eu só tô aqui por causa dela. Eu disse, cara, se não tiver jeito, se ela realmente não quiser mais estar lá, aí, depois que ela ir embora, aí eu converso contigo. Mas antes disso, não. Aí ele voltou, teve uma conversa com ela e deu tudo certo. Deu tudo certo, ela conseguiu se acertar e tal, e deu tudo certo. Porque para mim uma coisa que eu sempre tive é uma coisa com esse cuidado, assim, de combinar. Cara, quem me ajudou, cara, como é que o cara vai dar tiro no pé, velho? Lealdade. O cara ajudou, o cara tava lá para te ajudar na construção. Claro que muitas das vezes acontece e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A equipe que te leva a 1 milhão não é a mesma que te leva a 100. Uhum. Aí eu consegui entender isso, porque a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, muitas vezes pensa o seguinte, às vezes tem gente na equipe da gente que não quer crescer, que quer ficar lá, que tá tudo bem para ele e não tem nada de errado nisso, cara. Às vezes o cara, ele coordena uma equipe de 3 pessoas, 4 pessoas, tá bom para ele, é o limite dele, ele não quer ir além disso, ele quer ficar naquilo ali, e o cara que é empreendedor, que quer fazer mais, quer crescer, fica lá cutucando e pega esse cara para administrar uma equipe de 40. Só que ele não tem a competência e nem tá afim de fazer isso. Porque tem outras coisas. É o primordial. Tá afim de fazer aquilo ali, tá bom aquilo ali, cara. O problema, o erro da gente é achar que a pessoa quer. Tem que dar chance? Tem que dar chance. Cara, tá aqui, tem uma equipe para te treinar maior, tu vai precisar dessas competências, você tá afim, quer fazer? Beleza, eu vou te ajudar, vamos lá. Agora, não dá pra gente pegar e empurrar isso goela abaixo. E às vezes a gente se engana, porque a gente fica lá, não consegue crescer, não consegue evoluir, porque aquele cara não vai. E aí você acaba gerando um atrito. E às vezes tu tá deixando, porque não tem
pior coisa que essa, que às vezes tem uma pessoa competente no time que quer tocar aquela equipe, quer fazer a coisa acontecer, e você fica Porque tá dando trancando uma oportunidade pro outro que nem quer. que nem quer, entendeu? Faz sentido. E aí tu tem que ter esse cuidado de que tu tem que dar oportunidade para todos, mas nem todos querem, Sim. né? Então tem o ônus e o bônus. Então muitas vezes a gente fica lá tentando e aceitar e entender isso muda o jogo. E é legal o que tu falou de tipo, a equipe que vai te levar a 1 milhão não vai ser a equipe que vai te levar a 100 milhões. Porque mesmo os que vão topar ter a equipe maior, etc e tal, eles vão ter que se transformar nesse período e tu como gestor dessa equipe vai ter que se transformar para te virar um gestor dos gestores. Verdade. Então, Verdade. tipo, realmente, no final, mesmo sendo as mesmas pessoas, no final não vai ser a mesma equipe. Já vai ser outra mentalidade, vai ser outra Toda versão de todo mundo. Você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás. Você nunca bota o pé no mesmo rio. Porque uma vez que tu botou o pé, a água passou, velho, né? Exatamente. Então, é esse entendimento. É esse entendimento que você tem que ter. Então, me perdi. Já tava com uma máquina de crepe vendendo mais do que na Ah, sorveteria. sim, então. E aí foi Eu tô que... afiado hoje, hein? Oh, isso é pra ver se tu tá ligado, velho, o que eu tô falando aqui. É porque a cabeça não funciona mais, às vezes ela falha muito mesmo, cheia. né? Então, o HD já foi, né? Aí, eu tenho que botar um maior. E aí, nessa época, eu me lembro que daí eu comprei, sempre tive amigos, sempre tive uns anjos, eu entendo que o universo sempre te traz as pessoas certas na hora certa. Se não está acontecendo, ou você não está preparado, ou falta algumas coisas acontecerem. Por isso que as coisas não estão E acontecendo. negócio muitas vezes é contexto, né? É tipo, agora o contexto favorece que a curadoria cresça. Então o contexto faz que tu te impulsione no teu negócio. Verdade. Isso é muito louco. O universo faz tudo. E aí, nisso eu me lembro que apareceu um amigo, e ele tinha... quando eu alugava o ponto para botar a máquina de crepe. No verão, esse mesmo... Eu era no Café Avenida em Novo Hamburgo, que nem existe mais, né? Antigamente tinha o Café Avenida. Cara, eu vou me entregando a minha idade aqui, cara. Azar. Né? Eu não sou do tempo da bolacha em lata, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou mais novinho, pô. Bolacha em lata eu nunca vi isso aí. Que antigamente a bolacha não tinha plástico, né? Não tinha plástico. Não tinha o saquinho de matéria. Saquinho de matéria. Não tinha plástico, então ele era em bolacha, em lata. Enfim, a gente... E aí ela alugava o ponto, então, lá no Café Avenida, para um cara de sorvete. Só que o cara, isso era um segundo serviço dele, não era o serviço dele. E ele queria, isso era em Novo Hamburgo, ele queria abrir em São Leopoldo. E aí ele conseguiu um ponto em São Leopoldo. E olha só, o cara conseguiu para mim, até alguém que me vendeu uma máquina de sorvete. Para mim comprar essa máquina de sorvete, eu comprei, foi muito louco, porque eu tinha um Gol BX, que eu já tinha conseguido comprar, né, com o meu lucro do meu crepe. Tinha um Gol BX, eu vendi esse Gol. Rapaz, juntei todas as economias que eu tinha, todos os centavos, para poder comprar a máquina. E eu me lembro que, para pagar uma das prestações, eu penhorei meu videocassete na Caixa Econômica Federal. Mentira. Tinha um setor de penhoras em Novo Hamburgo, que você podia penhorar videocassete. Olha que loucura, velho. Joias, que eu nunca vi isso na vida. E agora que eu conheço. Então, e outras coisas mais, né? Assim, você podia penhorar. E eu me lembro que eu penhorei. Mas videocassete tinha valor. Tinha. Dava pra penhorar. Penhorava. Eu me lembro que eu juntei dinheiro para pagar o de sorvete era uma fortuna na época, né? Nossa. Na época não, continua sendo. Ainda é, né? Ainda é. Depende do modelo aí, é muito caro. A gente fez um investimento há pouco tempo atrás também, investiu bastante para comprar a máquina. Mas enfim, aí foi que eu comprei a primeira máquina e aí foi que eu comecei a trabalhar com sorvete então em Novo Hamburgo e eu fiquei nesse segmento até abrir o X em Igrejinha. Essa parte, se eu contar essa parte até abrir o X Igrejinha, dá outro podcast. Sim. Né? Não, mas aí,
Tá, beleza. Se estruturou, conseguiu ganhar uma grana. Como é que tu chegou em Igrejinha? Principalmente, Igrejinha não é uma cidade conhecida por ser extremamente aberta a investidores de fora, por exemplo. Ainda mais nesse tempo aí. Cara, até que é, velho. É? Incrível, é uma cidade muito acolhedora. Igrejinha tem uma coisa Grava que Igrejinha aí, eu te dei a oportunidade. Igrejinha foi assim, né? Igrejinha é uma cidade que acolhe muito bem. Eu acho que uma das coisas que faz a Igrejinha acolher, faz a Igrejinha aceitar é a Oktober. A Oktoberfest. Muita gente vem. Eu conheci a Igrejinha através da Oktoberfest. Legal. E a Oktoberfest com os voluntários, e a gente tem até a Terça do Bem, não sei se você já ouviu falar da Sim. Terça do Bem, é um programa criado, baseado na Oktoberfest. Então, Legal. a pandemia, claro, travou a gente em continuar a Terça do Bem, agora retoma esse ano de novo. Até a primeira outubro agora, vai ser dia 1º de outubro. A primeira Terça do Bem deste ano, agora em 2022, acontece em março, na última terça-feira de março, dia 29 de março, em Três Coroas. A gente já arrecadou, junto com os voluntários, mais de 100 mil reais, 110 mil reais, para ser mais preciso já. Então, a Oktober ajudando outra coisa a acontecer. A comunidade agregando no município inteiro. Então, né, isso, e isso, claro, volto a dizer, cabe outro podcast aí. Só que eu comecei, o que aconteceu? Como eu falei, eu já quebrei algumas vezes. Em 2003, eu me separei, me divorciei, e eu descobri, olha que louco isso, às vezes a gente descobre que tudo que a gente tem cabe dentro de um saco de lixo, né? Você para pra ver, é mais ou menos assim. Aí eu saí de casa, me separei e tal, me divorciei, e aí... Nesse momento também, foi um momento assim, eu acho que... Psicologicamente é difícil. Complicado. E aí eu acabei também separando do sócio, porque eu tinha um sócio depois, né? Era uma época de término. Todo mundo tava... Se é pra terminar, vamos terminar tudo. Rapaz do céu. E aí vem aquela ânsia, cara, de se recuperar. Do mesmo jeito que às vezes a gente vê pessoas... A gente cava pro fundo, né? A gente quer subir. Quer subir ligeiro. Basta, né? Vai pra academia, a gente vê que a pessoa perde 20 quilos quando você para. Eu não sei como é que pode, rapaz. É uma coisa, vai numa velocidade. É incrível. Então. Quer recuperar, né? E eu não foi diferente. Não fui recuperar em academia, mas o que eu tenho que recuperar o que eu perdi. Então, eu tinha me separado, perdi na parte pessoal, também desmanchei uma sociedade, então também perdi lá também uma parte. E eu fui atrás, fui correr para recuperar tudo que eu tinha. E comecei a fazer eventos. Rapaz do céu, pensa em trabalho que dá. Fazia feira de tudo. Aonde dava, eu estava enfiado. E uma dessas foi trabalhar na Oktober. E eu lembro que eu queria muito trabalhar na Oktober. Então eu fui lá no parque da Ramifest, né? E aí eles me disseram, olha, para te poder trabalhar aqui a gente não aluga nada. Eu queria alugar um espaço, né? A gente não aluga. Você precisa, de repente, ver com alguma escola. Naquela época podia, isso faz 15 anos atrás. Eu fui procurar uma escola para ajudar, então, né? E aí eu ajudava, botava alguma coisa na escola e fazia um racha com a escola, porque às vezes a escola não tinha. E a escola que eu consegui, que eles me indicaram, olha, tem aí um espaço novo, que é o espaço do Kerb naquela época, que vai ter... Quem ganhou foi a escola Anitta Garibaldi. Quem sabe tu vê com eles e... Eu fui atrás. Na verdade, eles não me disseram isso, eles me disseram que era o Olavo Bilac... Não, era uma outra escola. Hilário Bax, eu acho que era. E aí eu falei com a diretora da Hilário Bax, ela disse, não, eu para mim está completo, eu não preciso aqui de ajuda, mas eu sei da escola Anitta Garibaldi que está precisando de uma ajuda lá para fazer alguma coisa. Eu fui lá conversar com o diretor e eu disse para ele, olha, cara, eu tenho crepe, eu tenho sorvete, e eles, cara, pena, velho, não vai dar. A gente precisa de ajuda para fazer bolinho de batata. E eu disse, cara, eu é que sei fazer bolinho de batata. Sério que tu sabe fazer bolinho de batata? Mas especialidade, velho. Faço bolinho de batata. Eu só faz o seguinte, eu venho daqui uns 15 dias, faço pra ti, te mostro junto o pessoal aí do CPM, que eu vou fazer bolinho de batata. Beleza, então, fechado. Eu saí de lá e eu pensei, caramba, não sei nem ao certo o que é bolinho de batata.
Mas eu vou ter que fazer, porque eu quero entrar nessa Extremamente típico do Oktober de Igrejinha. É o bolinho de Então, batata. bolinho de batata. É o show e bolinho de batata. Porque tinha bolinho de batata dos escoteiros e queriam outro espaço porque os escoteiros não davam conta. E aí o que eu fui? Santa Maria do Herval, especialidade da festa, da Kartoffelfest, é bolinho de batata. E aí por que o network funciona, né? Eu tinha trabalhado lá com sorvete, feita a feira, e toda vez o pessoal falava de uma senhora que fazia uns bolinhos de batata muito bons lá, que era a banca tal. Eu não tinha nem comido, porque não era minha praia, tava correndo lá, vendo sorvete, e aí eu fui fazer, e eu fui atrás, então, do município. Só no meio do Herval, 5 mil habitantes, é tranquilo de achar quem que é a pessoa. E aí, é só falar, quem é o dono da banca tal, tá lá. Então, né? Não tinha festa naquela época, né? Que eu fui atrás daí. Eu fui na prefeitura, perguntei, olha, tinha uma banca assim, assado. Ah, é a fulana da sociedade e tal, vai lá. Então, não tem muito erro, né? Fui lá na banca e disse, olha, pelo amor de Deus, eu não sei quanto você vai me cobrar, mas eu preciso aprender a fazer bolinho de batata. Expliquei a minha situação para ela. Ela disse, né, esquenta, não vou te cobrar nada. Vem cá que eu te ensino. Vem fazer uns bolinhos comigo. Vem cá que eu vou te ensinar. Só tu tem que trazer as batatas, coisas e tal. Não, beleza, vou. Fui lá, aprendi a fazer. Né? Fiz em casa. Pra caramba, pra treinar. E no dia certo eu tava lá. Aprovaram o bolinho de batata. Beleza, agora é só fazer. E faz como? Sem dinheiro, sem equipamento, mas tem que fazer, né? Eu tinha 1 mês e pouco para fazer. Mas tranquilo, no meio disso aí tudo, eu tinha 1 mês e pouco para fazer. Então, no meio disso aí tudo eu tinha aprendido, porque eu tinha tentado montar uma metalúrgica, feito umas lambanças aí. Antes disso, na época que eu tinha quebrado ali e tal. Metalúrgica. Desculpa aí disso, mas é que não tem nada a ver com a tua história, né? Então, mas aí isso aí é outro assunto, que é o tempo entre, né? É outro podcast. Entre o começo de máquina de sorvete e até eu chegar no X do Vini. E aí eu construí as fritadeiras, aquilo pegava fogo no meio, né? Era uma coisa nada de louco, mas deu certo. Fizemos a feira. E aí, só que, olha só, por que surgiu o X do Vini? Eu tinha amigos meus que tinham lanchonete, um X lá em Igrejinha, e tal, lá em Novo Hamburgo. E eu sempre dizia para eles, cara, eu tenho um sonho de abrir um X e tal. Eles, cara, nem te mete nisso, cara. Tu vai morrer trabalhando, tu tem tuas máquinas de sorvete. Fica na tua lá, porque isso aqui só dá trabalho. Eu disse, cara, mas vender sorvete a 50 centavos, cara, isso não dá tesão. Eu tenho que brigar com um concorrente por causa de 50 centavos, cara. Olha que futuro que eu vou ter. E o máximo, o que eu vou ter? 2 máquinas? 3 máquinas? E vou ficar nisso? Valor agregado baixo. Não dá, velho. Não dá isso aí. E eles diziam, então tá. Aí tinha um amigo meu que eu disse pra ele, cara, o dia se eu quiser abrir um X, tu me ensina? Ele, claro que eu te ensino, não tem problema nenhum. Aí eu vim trabalhar na Oktober, tava montando os negócios. Aí eu trouxe um rapaz junto comigo para ajudar. Faz muitos anos que eu nunca mais ouvi falar desse menino. Mas o menino, ele gostava de uma erva, sabe? Uhum. E gostava mesmo, né? Tipo assim, bastante, né? Muito. Fã. Mas fã mesmo. Só que o bicho trabalhava que nem um doido, né? E aí, só que... Que contradição, né? Rapaz, mas pensa no que comia. Ele trabalhava, mas comia. Eu sei que depois daquilo ele comia pra... Rapaz, não tinha o que desse conta daquela criatura. E aí a gente foi numa segunda-feira, só tinha um X aberto em Igrejinha, nem existe mais, que era ali perto do Olívia. A gente chegou lá e eu levei a turma, né, pra comer, e ele comeu... Rapaz, ele deu 2 bocadas no X. 2 bocadas. Não deu tempo nem de ver ele comer. Daí diz assim, eu continuo com fome, cara. Não, então, pede outro. Aquele outro, acho que deu 3 bocadas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Isso não tem fim? Não dá, faz uma panela de comida para cachorro. Não para de comer essa criatura. Pediu uma laminuta, comeu toda a laminuta. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, rapaz do céu, mas tu não é um buraco sem fundo mesmo, né?
Ele disse, cara, mas também, olha esse X que se apresenta aqui. Se fosse um X, aqueles que nem tem em Novo Hamburgo, aí sim. Rapaz, nessa hora aquilo virou a chave. Eu disse, eu tenho lugar para abrir um X. Que eu penso em abrir um X. E é aqui em Igrejinha. E aí, aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu não conhecia os outros, né? Então, para mim, aquela era a referência naquele momento. Então, eu pensei, vou estudar isso aí. E aí, sim, fui estudar o mercado, fui conversar com esse amigo meu, ele foi me ensinar. E aí, se criou o projeto do X. Tá, antes de a gente continuar essa história, eu quero pedir para todo mundo curtir esse vídeo, se inscrever no canal, acompanhe nossos patrocinadores que estão passando no cantinho da tela e também estão na descrição desse vídeo, tá? Vai construir ou reformar? Você pensa que é uma dor de cabeça? Na verdade, não. Fale com a eConstru que vai facilitar todo o trabalho. Você não vai ter aquela dor de cabeça de tem que contratar pessoas, tem que executar e etc e tal, que você não entende sobre o assunto. Se você tem um negócio, pensa em abrir uma unidade ou até uma filial, fale com a eConstru, a melhor construtora do zero à reforma que você pode encontrar. Continuando. Isso é bacana. Aí ficou pronto o projeto do primeiro X. Isso. E aí, quando eu estava fazendo o projeto, eu ia abrir em Voti. Mesmo sabendo, né? Só que aí na minha cabeça me lembrei assim, lembrei do rapaz da erva, lembrei do X, lembrei da cidade, e disse, vou lá olhar. E era 5 de abril, que era feriado lá em Novo Hamburgo, e olha como o universo conspira, né? Eu sempre entendo que Deus faz as coisas nas horas certas, né? Então, se você pensa, você constrói, você visualiza. Primeiro acontece aqui, depois aqui. Se você tem um objetivo principal definido, claro do que você quer, você tem isso como objetivo, você sabe que isso vai acontecer, isso está dentro de ti, acontece. Isso é uma coisa muito louca. Eu aprendi isso aí uns anos atrás, lendo a Lei do Triunfo, né? As leis do triunfo de Napoleão Hill. Acredito exatamente no que está ali. Eu acho que o cara estudou muito mesmo. Napoleão Hill fez um estudo muito sério sobre isso. E realmente... Inclusive, se você quer fazer o treinamento Mastermind, tem aqui na curadoria. Olha aí, viu? Vai aparecer aqueles... Tudo engatilhado. Não foi ensaiado. Não foi por querer. Não foi por querer. Mas eu recomendo, viu? Recomendo, vale a pena. Para quem não conhece... né? O Mastermind. Ou quer começar, ou pensa, vou começar a empreender, estou assumindo uma gestão de uma equipe, alguma coisa assim, vale muito a pena. Com certeza, né? Vale muito aí mesmo. Tu estava visualizado, já estava aqui, ó, pum, sei como vai acontecer, e aí? E aí eu vim para a Igrejinha e olha que louco. Quando eu cheguei ali em Igrejinha, eu passei no lado do Banco do Brasil, tinha uma placa enorme assim, alugas. Bom, um ponto. No lado do Banco do Brasil, já é um bom Tem ponto. movimento. Né? Tem movimento. Peguei, desci ali, fui olhar a chave na porta. Eu disse, que loucura, velho, a chave na porta. Que dei a volta no prédio, não tinha nada. Eu não vou abrir a porta, né? Mas vou pegar a chave, vou ali na farmácia. No lado tinha farmácia, 6. Sim. Vou fazer uma propaganda para eles. Peguei ali, fui ali, peguei a chave, levei lá. Disse, olha só, eu vim olhar aqui, estava olhando essa casa aqui no lado. Só que eu achei a chave ali. Aí eu vou deixar aqui, porque vai que alguém, né, abra aquilo ali e tal. Aí ela disse, cara, eles saíram hoje de manhã. Eles botaram a placa ali, era o imobiliário que estava ali, e saíram hoje de manhã. Eu disse, que legal. Porque eu vim olhar mesmo, porque eu estava afim de alugar ali. Mas para que eu vou ligar? Vou ligar para ti aqui, para os donos, já falo da chave e já falo para o cara. Meu Deus, cara, que ligadeira, né? Daí ligou para lá, o cara disse, não, pode vir aqui em Três Coroas e tal. Já fui direto lá falar com o cara. Aí cheguei do ladinho? Fui lá, falei com ele, o André, e ele disse pra mim assim, o que tu quer fazer? Não, eu quero abrir um X, só que é o seguinte, eu vou ter que fazer um telhado na frente, vou ter que dar uma reformada e tal, se puder fazer. Aí o cara disse pra mim assim, olha, me dá uma semana que eu vou falar com o dono, se ele autorizar, beleza. Só uma semana. Uma semana. Falou com o dono, autorizou. Eu disse, meu Deus. É agora. Agora eu vou ter que fazer, né? Tu vai assumindo compromisso, aquele lance de não ter mais volta. Tá, e aí? Tem dinheiro pra isso?
Rapaz do céu. É uma loucura. Por que pareça, esse projeto nunca tem dinheiro que chega, né? Aí eu tinha um A Palio. vida parece que Foi é o assim. primeiro carro decente que eu tinha comprado até então. E aí eu comprei esse Palio e ele estava quitado, mas eu ainda devia umas parcelas pro cara e tal, mas estava no meu nome e tudo. Eu disse assim, vou vender o Palio, vou torrar. Aí o Palio valia... E aí o que eu fiz, tá? O carro valia 17 na FIP, eu tenho que vender rápido. Eu tenho que abrir um negócio, eu preciso de pelo menos uns 40, eu tenho 10, vou dar um jeito. Peguei e vendi o Palio por 14. Torrou. Torrei. Aí tem um amigo meu disse, tu é louco, cara, o carro vale 17, eu vender por 14, cara. Vai botar fora. Não, Mas botar agora fora eu não, tenho vou 24. investir. Hã? Mas agora eu tenho 24. Então, eu tenho que abrir um negócio, eu tiro depois, compro outro Palio desse. Eu disse, mas tu não tem medo, né? Aí que tá, às vezes, né? A veia empreendedora. É nessa hora que você vê que, né? Cara, eu não tô perdendo 3, eu tô arrumando 24 para abrir um negócio. Então, às vezes, o cara fica se apegando, não dá, E velho. às vezes é uma coisa que, tipo, pô, carro, compra outro, quebra, troca. Né? É uma coisa que, às vezes, as pessoas têm aquilo ali como o sonho final. E, na verdade, é só um meio pra te conseguir realizar o resto. Né? Eu nunca dei muita bola para carro. Tanto que for comprar uma máquina de sorvete, eu finquei no carro. Vai. É moeda de troca. Pra mim, cara, eu ando de bicicleta, andava de ônibus, cara, eu andava a pé, velho, pegava carona, então o carro não... Desde os 11 anos. Vamos, então, Então, pra ti, não é nem aí pra isso aí. A minha mulher que dá risada, diz assim, cara, tu tem possibilidade de ter um carro melhor, por que tu tem esse carro? Cara, mas é assim, eu entro aqui, ele me leva de ponto A a ponto B, pra que eu quero algo melhor? Mas tu tem um pensamento de pobre mesmo, você vai fazer o quê? Não é. Na verdade, as pessoas que mais têm dinheiro pensam assim. Então, só tá me faltando dinheiro. Logo. Tô com uma dó. Tô com uma dó. E aí conseguiu juntar pra dar entrada pra começar a fazer as coisas. Comecei a obra. E o engraçado foi que o cara disse pra mim, ó, traz o carro aqui. Eu vendi lá em Feliz o carro. Na Feliz, ele não fala em Feliz, ele fala na Feliz. Fui lá na Feliz vender o carro, porque o cara, o picareta, disse, traz o carro aqui, se o carro é assim mesmo como tá falando, eu vou te comprar. Tinha anunciado nos classificados. Aí eu levei o carro lá e ele me deu um pacote de dinheiro. Eu sei, olha o que é pensamento, né? Eu disse, cara, eu vou sair com esse dinheiro daqui, vão me assaltar no meio do caminho. Vou ter que devolver esse dinheiro. Vou perder o carro e o dinheiro. Eu liguei pro meu irmão. Cara, vem buscar no pedágio, eles vão me levar até o pedágio. Não vou ratear, não. Aí... Mas enfim, juntei os 24, eu tinha feito uma estimativa de gastar 40, gastei 50. Sim, obra. E aí, arruma dinheiro como? E olha só que louco, né? O universo sempre ajuda. Quando eu estava fazendo a obra, eu pensei o seguinte, eu vou ter que comprar um material de construção todo num lugar só. Porque se faltar dinheiro para o material, eu vou ter que parcelar com essa pessoa. E eu comprei na GK, não conhecia ninguém. Conheci o Itamar ali, o Elias, da GK ali em Igrejinha, e eles me deram uma força, cara, se não fosse eles. Né? Na verdade, muita gente me ajudou. O Treviso, em Igrejinha, quando eu comecei, me ajudou. Até o construtor me ajudou, né? Todo mundo. E Isso Deus põe as legal, pessoas certas, mas, cara, conectou contigo, né? Era pra ser teu. E aí, as coisas quando são pra si, são, velho. Quando a coisa não começa a trancar, velho, não dá certo, vai prestar atenção se é pra ser mesmo. Entendeu? Você tem que fazer a força, você tem que fazer a tua parte. Quando tu inicia, tu tem que ser persistente. Não adianta, não tem como parar. Mas avaliar no início é a melhor parte que tem, né? Então. E aí foi o que Antes de queimar a ponte. Avalia bem, cara. Correr risco. Tem gente que diz assim, vou dar peitaço. Cara, olha bem, cara. Correr peitaços risco, e peitaços. Né? correr risco calculado, velho. Não vai se jogar de um prédio porque tu acha que, vou dar um peitaço porque vai dar... Não vai dar certo, tu vai morrer, velho. Eu conheço gente... Se joga num prédio, vai morrer, cara. Mas eu conheço gente que, tipo, é sempre um negócio da minha vida. Não, meu, porque eu sempre sonhei esse negócio da minha vida. Daí dá 2 meses, não vai dar. Não é o negócio. Então não é o negócio da tua vida, não. É quase que nem encontrar o amor da vida, né, velho? Existe por um tempo. Pedro Calabresa, ele diz, olha, não defina nada antes de 6 meses. Tu tá num estado de demência. Quem não assistiu ainda, olha o Pedro Calabresa, que é muito engraçado. Ele fala isso. Engraçado não é, ele fala uma coisa que é séria.
Nos primeiros 6 meses, você está E apaixonado. como é que foi o primeiro ano do X, assim? Cara, foi uma loucura, velho. Uma doideira, porque, cara, eu tinha feito... Era eu e o Quase Nada. Quase Nada trabalha até hoje com a gente. Ele saiu, voltou. Inclusive, tem o X Quase Nada, que era uma homenagem a ele. Hoje, ele é um dos gerentes de Sapiranga. Né? Lá é o Cris e o Quase Nada, que são os gerentes lá. O famoso Marcos Rogério. Mas o pessoal conhece ele por Quase Nada. E o Quase começou comigo. Era eu e ele. O apelido dele é Quase Nada. É. Mas pros amigos ele é Quase. O Quase. Os índios. Eu vi o que tinha dentro, eu falei, cara, mas tem tudo, porque eu não é quase nada. Rapaz, o Quase era assim, o que aconteceu? Ele pegava no final da noite e montava um lanche com tudo que tinha sobrado, assim. E ele apertava um pouquinho de frango, um pouquinho de coração, montava um pouquinho de cada coisa e virava o X dele. Eu disse, cara, esse troço aí... Aí ele às vezes ele dizia para um, para outro, e começou a fazer para um, para outro. Ah, eu Disse, cara, quero igual vamos dele. botar esse troço no cardápio, cara? E é um dos mais vendidos, cara. Que legal. Um dos que mais vende até hoje. E esse lanche foi criado lá em 2007. E até hoje é um dos mais vendidos. Só perde pro X do Vino. E nós dois perdemos pro X Salada. X Salada Mas não o saladão tem. não tem, né? Não tem, o Eu acho que saladão. ele é em qualquer lugar. Não tem. No X Salada é o Sr. Salada. Mas enfim, aí eu Quase Nada. E aí o que a gente fez? Calculamos tudo, né? Quantos X tem que vender e tal. E aprendi com esse meu amigo lá a fazer o lanche. E era assim, nós éramos casados, não nós dois, né? Ele era casado com a irmã da minha ex-mulher. Então, hoje nós dois somos... Era concunhado. Então, né, trazer o concunhado para negócio. Só que ele era do negócio, né? Ele trabalhava nas bancas lá em Novo Hamburgo, muitos anos. E aí ele tinha saído e eu disse, cara... do centro ali que tem as É isso. É bem legal. Trabalhou anos lá, então, acostumado com as bancas, então ele veio trabalhar comigo e a gente abriu ali em Igrejinha. E ele dizia assim, né? Eu me lembro que ele ajudou a pintar lá o X, né? Ele pintava e tal, e cada dia ficava às vezes lá, e ele dizia assim, às vezes ele dormia de noite lá, enquanto eu estava reformando, e ele dizia assim pra mim... É muito legal o início. Pra mim, a parte mais legal é o início, sendo sincero. 6 horas da manhã, como ele trabalhava de noite, ele levantava e não conseguia, ele perdia o sono. Então, às vezes, era 3 horas da manhã, ele estava sentado tomando chimarrão lá na frente do X. E ele dizia assim pra mim, Vini, vou te falar um negócio, cara. Ou esse negócio vai dar muito certo ou muito errado. Eu disse, por quê? Cara, eu tava aqui, juro por Deus, eu ouvi essa grama crescer. Eu dava pra ouvir, porque o silêncio aqui passa uma viva alma aqui, velho. Mas assim, ó, eu vou te dizer um negócio. Se a gente não vender X de noite, a gente não vende café da manhã, porque 6 horas da manhã não para um movimento louco aqui. As fábricas, né? Então. Eu disse, então vamos ter que pensar um jeito de ganhar dinheiro aqui, mas vamos ter que... Não tem mais volta. Só que eu tava te falando, como eu não tinha dinheiro para terminar a obra, chegou um momento que acabou o dinheiro mesmo. Não tinha mais dinheiro. E aí eu disse pro Itamar, eu fui lá um sábado de manhã, eu disse pra ele, cara, olha só, vou te falar um negócio, acabou o dinheiro. E se tu não me ajudar a terminar me vender material, cara... Não vai ter como Não fazer vai nada. ter mais como, acabou. Aí eles pra mim assim, deixa eu ir olhar o negócio, vou lá, depois que eu fechar aqui, a 1 hora, e eu fiquei esperando lá, né? Rapaz, não tinha comido as unhas tudo já. Imagina. E aí ele chegou lá, olhou, e disse assim, cara, vai dar muito certo esse negócio teu aqui. Pode pegar o material lá, depois que tu terminar, inaugurar, tu começa a me pagar. Cara, o cara nunca tinha me visto na vida, ele só me vendeu o material. Mas olha o que era interessante, porque ele conhecia o negócio, ele não e olha que loucura, porque ele era um distribuidor da Coca-Cola. Que loucura mesmo. E ele saiu, né, parou, ele vendeu o depósito dele e montou o material de construção. Mas esse cara é bom de negócio, hein? Saiu da Coca-Cola. Ele tinha distribuidora. Ele tinha um bom olho. Então, onde é que eu ia achar? Porque se fosse o outro dono de material de construção, quero saber, ele não ia me vender, porque ele não entendia do negócio. Mas ele entendia, ele sabia que o jeito que eu estava fazendo, ele me pediu tudo, como é que eu ia fazer, como é que era, tal. Ele sabia, cara, vai dar muito certo isso aqui. Só se ele é um sem vergonha, não tem como pagar, porque pagar, esse negócio vai dar certo. E, cara, eu tava lá quebrando a cabeça, eu me lembro que eu tava montando uns negócios, aí eu tinha minha parte que eu tinha aprendido por causa de metalúrgica, então muitas das coisas eu mesmo fiz. Cara, eu fui enjambrando, cara. Mas hoje tu entende o quanta energia tu colocou ali dentro, né? Nossa, muito.
Muito. Quando tu dorme, acorda, monta, ajuda a montar os móveis e etc, e estrutura, isso é uma coisa que é interessante pra galera saber, que quando a gente bota energia desse jeito num negócio, é muito difícil dar errado. Porque a maioria dos negócios é tipo assim, se eu vou lá e monto e azar, tá tudo certo. Não tem alguém vivendo aquilo ali, Não. que nem a gente falou de energia, aquilo ali, Energia. dificilmente vai Tudo é energia. Tudo é energia. E eu tinha que fazer dar certo. Porque era assim, ou dava certo, ou dava certo. Não tinha outra opção. Não tinha. Tava morto se não desse certo aquilo ali. Porque primeiro que o contrato era 5 anos, velho. Caramba. Eu vou fazer o quê? Depois eu desmanchei a casa do cara. Eu tinha arrancado a frente. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Não tava terminando a obra. Rapaz, e a obra não estava pronta? Pensa no medo. E aí o que eu tinha? Eu não tinha dinheiro para comprar as mesas. Eu não tinha dinheiro para botar o gás. E eu tô lá botando umas tábuas lá, chegou o Zé do gás lá, da Ultragás em Igrejinha. Chegou lá e disse assim para mim, você Vai precisar de gás, vai né? precisar de gás aí? Eu disse, vou, claro. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu pago esse homem? Ele assim, tu já falou com alguém? Já teve um outro aí. Teve um cara lá mesmo, só passou lá e perguntou. Aí, assim, beleza, deixa que eu vou medir aqui. Mediu. Beleza, eu vou fazer a instalação para ti e tal. Eu disse, quanto vai dar isso? Não, eu vou fazer a instalação aqui, tu vai comprar gás em mim? Não, eu vou comprar sempre de ti. Então tá, eu vou fazer a instalação, depois eu boto o gás, depois tu me paga. Pô, Rapaz, eu olhei para cima e disse, meu Deus, o senhor tá me ajudando mesmo, né? E aí, cara, foi ele que mandou lá, velho. Eu não tinha outro caminho. E não aí daria certo se fosse outra pessoa. Não. Aí o cara da Coca-Cola, que é o Matheus, eu acho que hoje tem imobiliária dele, nessa época ele trabalhava para a Coca-Cola, chegou lá, conseguiu geladeira, tirou o pedido de 7 dias naquela época. Então eu abasteci sem precisar pagar na hora. Todas as coisas foram vindo para mim nessa hora. Chamei o pessoal da Skin, naquela época só tinha Skin, né? E assim, chamei eles, olha só, quero botar Skin e tal. E eles, não, até consigo as mesas pra ti, mas com exclusividade. Eu disse, meu Deus do céu. Agora eu tô com Coca-Cola. Se eu botar só... Não, mas cerveja. E que sim. exclusividade na Skin. Eu disse, meu Deus, se eu botar só Skin, cara, o que eu vou fazer? Vai ser complicado, né? Eu não posso botar só Skin. Eu vou começar o negócio aqui, cara, só com Skin. Não, porque eu não tinha, eu tinha que ter outra coisa junto, cara. E aí eu disse, cara, não posso. Não, então tá, tudo bem. Se não dá para ser exclusividade, vamos fazer assim. Ele me conseguiu 10 mesas, foi o que eu abri. Inverno, 27 de junho. Frio, mais frio, uma terça-feira. As pessoas batiam os dentes lá, esperando fazer um X. Era eu e o Quase. Demorava pra caramba pra sair um X. Olha, o pessoal em Igrejinha é muito parceiro. Porque, cara, eu já tinha, né? Que experiência, né? 1 hora para comer um X e ainda é errado. O só não mandava nós pro inferno. Por isso que eu tô te falando, é bom começar, né? Rapaz do céu, o primeiro cliente que veio disse que estava muito caro. Já dá uma... Eu já me assustei na hora. E assim, mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Passamos tá pelo aí. primeiro dia. E graças assim, no segundo dia já a gente fechou mais cedo porque não tinha pão para trabalhar. Excelente. E aí o terceiro dia foi a mesma coisa, faltava mercadoria, porque não tinha, na verdade. Eu comecei com a cara e a coragem ali. Vendia hoje para comprar amanhã para continuar o Com vídeo. certeza. Foi assim. E sempre, graças a Deus, muitos parceiros, clientes, mas eu nunca tive vergonha de dizer, cara, erramos. Muitas vezes eu dizia pro cara, não precisa me pagar, não. Não vou te cobrar, cara. Lanche que é errado 3, 4 vezes. Teve um parceiro nosso, que é o Tinho. Se ele ouvir esse podcast aqui, ele vai saber o que eu tô falando. Manda pra ele. O Tinho, ele era um cara muito nervoso naquela época. E o Tinho chegou lá e ele não comia presunto, mas nem amarrado. Nem milho, ervilha. Aí ele pediu o X, foi errado com presunto. Ele voltou lá, olha só, não dá para comer isso aqui porque veio errado. Aí eu fiz outro, foi errado de novo na mesa dele. E isso que já tinha errado, já outros lanches dele. Né? E aí teve um dia que ele se indignou comigo. Cara, ele não deixava de ir lá, mas ele se indignou. Ele veio lá, errou 3 vezes. Esse é o cliente bom, cara. Esse é o cliente bom. Não abandonava a gente. 3 vezes. O terceiro ele voltou lá e levou o X lá e jogou assim pra mim. Ô, rapaz, troço aqui é errado de novo, cara. Eu já falei que eu não como presunto, mas presunto de novo, cara.
Eu não posso comer esse negócio. E ele nervoso. Chegava a tremer de raiva. Eu não vou comer mais. Virou as costas e foi embora. Aí, passou 2 dias, tava lá de novo. Disse, pelo amor de Deus, eu não posso errar o X desse homem agora. Eu vou fazer isso. Mas não tinha outra opção, só tinha eu pra fazer? E era eu que errava, pô. Mas tinha que fazer tudo. Então, quando eu comecei lá, a gente programou assim, era só eu e ele. Então, no 3º dia já tinha um funcionário, no final, em 10 dias, já tinha 6 trabalhando. E foi assim que começou. E foi crescendo, foi aumentando. Em 2009 a gente abriu Taquara. Eu queria te perguntar qual foi a ordem das cidades que tu foi abrir. Em 2009 abriu Taquara. Era para ser só um delivery, a gente acabou abrindo essa loja. Né? Que os guri vivem almoçando. Eu vejo lá, os guris estão sempre lá. Foi assim que eu conheci a curadoria até. Em 2012 a gente abriu... Tava junto no primeiro dia, né? Não. Eu acho que isso aí não. Não. O Bruno ainda não... Esse aí é novato, tá 1 mês aí só. Né? E aí a gente abriu em 2012 Três Coroas. 2014 a gente abriu Parobé. E assim foi. Depois veio as franquias. A gente franqueou, mudou o modelo para franquia em 2011. Em 2011. A gente tá 10 anos aí nesse lance das franquias, de se tornar franqueador, né? Então, até falava antes, os problemas que a gente enfrenta até hoje, né? E não é um mundo colorido. As pessoas pensam assim, montou franquia, agora é franqueador e tal. A gente ainda tá penando. E outra, o pessoal acha, agora tu é franqueador, tu ficou rico. Não, tu ganha uma partezinha e tu tem que investir um montão com aquela partezinha. Então, na verdade, não dá lucro nenhum, cara, porque toda parte, tudo que a gente ganha das franquias é reinvestido e pega parte do lucro que a gente tem para botar no negócio para ele funcionar. Vai virar com 20 lojas. Antes de chegar em 20, não vira, cara. Então, o bicho pega, tem que trabalhar muito. Eu não sei por que eu falei. Vocês têm ideia de para onde vocês vão expandir agora? A gente quer crescer Rio Grande do Sul. A gente teve uma experiência em Rio de Janeiro. Paguei caro pela experiência. Mas, assim, a gente quer crescer Rio Grande do Sul. Tem muito mercado aqui para crescer. Gigante. E o mercado é conhecido aqui, né? A gente quer ir para direção aqui à Serra, né? A gente já tem unidade em Caxias do Sul para experiência. E a gente quer abrir loja física. Já abriu, né? Ele transformou a loja dele, que era um delivery para... Não, ainda não. A gente queria muito, a gente está estudando assim, se vai abrir esse ano, mas a gente tem uns temas de casa ainda para fazer. A gente quer muito abrir, mas a gente tem algumas coisas que tem que estar prontas. Se essas coisas não acontecerem, não abre Porto Alegre. Então, primeiro tem que fazer o tema de casa. Volto a dizer, como franqueador, a gente tem algumas coisas que tem que estar prontas. Então, tem prazos e a gente está correndo quanto tempo aí para poder fazer. Legal. Aí tu vê assim, olha como foi sofrido abrir a primeira. Aí depois a segunda a gente abriu a segunda que já tinha mais tempo, espaço, experiência. Daí não tem tanta história legal para contar porque sofreu menos, né? Mas sempre tem. Rapaz do céu. Acabou de falar do Rio de Janeiro que não foi, meu bolso. Não. Mas tu chegou a ficar morando um tempo lá para te conseguir entender? Não, lá era um franqueado, né? Um franqueado. Era uma franquia, a gente acabou comprando a franquia. Depois a gente teve problemas, fechou a franquia e tal. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Foi um período, assim, muito louco na minha vida, né? Em 2014, ele deu umas loucuras de novo. Tem uns momentos assim. Eu acho que o empreendedor tem isso, né? Tem. Basta olhar aquele filme O Aviador, né? O cara sabe que o cara dá umas travadas. Eu não travo, eu caio os cabelos só. Mas enlouquece. Eu comecei né? cedo. Então, começa. Sempre tem isso. Então, por mais que tu faça gestão, você tem as pessoas em voltas que te ajudam a fazer o negócio acontecer, mas. Cara, se o cara não tá o tempo inteiro olhando pro negócio, cuidando da gestão, daqui a pouco tu conseguindo estar próximo para dar o suporte, né? A decisão correta isso, na hora certa. Isso. Isso faz isso. muita diferença. Não sei se eu respondi. Tu gostaria... Não, eu acho que foi incrível o podcast.
Gostaram, gente? Então compartilha, manda pros amigos. Exatamente. Curte, o que mais tem que Deixa falar? um recado aí, um agradecimento. Se tu quiser deixar tuas redes sociais do X do Vini, fica à vontade. Isso, siga o X do Vini, compartilha, Quer ajuda a falar família. sobre a novidade que vai vir ou ainda não? Não sei quando é que vai estar o podcast no ar, porque daqui a pouco já vai estar rodando. Já está, as caixinhas já estão acontecendo. Esse ano, a gente Então já vai estruturou- estar rodando. já estruturou a marca X do Vini, até a logo que deve estar aí, é a logo nova. A gente a gente tem uma ideia, assim, eu tenho muito E pra essa quem não crença. reconhecia o X do Vini, quem não reconhecia o Vini antes, agora não tem como não reconhecer. Rapaz, fizeram a minha carinha, botaram... Cara, É, né? Muito bom mesmo. Não, é o 3 fios, cara. Olha ali, tu viu? Tem 3 fios de cabelo. Agora eu não posso nem botar cabelo. Se eu botar uma peruca, não vai mais. Já não reconhece. Já não reconhece. Mas assim, a gente trabalhou muito para conseguir mudar. Eu acho que são ciclos, né? São ciclos na vida. A É gente uma abriu empresa com quase 20 anos, né? Com o mesmo nome. 15, 15 anos, tá? E aí a gente tem essa vibe aí de mudar. Agora a gente mudou de novo a logo para inovar para os próximos anos, né? Se eu tenho alguma coisa de recado para deixar... Não, mas tu acredita que isso é um novo ciclo de uma nova pegada inteira nas unidades? Ou de um novo ciclo de expansão das unidades? Ou é uma coisa de tipo, já não somos como era e agora essa identidade visual comporta o que nós somos hoje? Tem diferença, eu não sei se tu conseguiu me entender. Mais ou menos, cara. É que... Eu tenho que chamar o meu amigo que come muito X. Não, mas a ideia é, tipo, encerramos um ciclo, estamos começando outro ciclo agora, ou de estamos preparados e essa nova logomarca representa o que somos agora? Eu acho que é o seguinte, né? Os ciclos sempre vão virando, né? A gente nunca como eu disse, a gente nunca pisa no mesmo rio. A gente está sempre buscando e inovando. A pessoa que é hoje, o Vini que esteve aqui hoje, não é o mesmo Vini que vai vir aqui a semana que vem. Então, acontece isso na vida da gente o tempo inteiro. A gente tem que entender isso, que sempre são ciclos novos. A gente vai sempre buscando aprimorar, melhorar. A gente, desde 2014 até 2021, foi essa marca que trouxe nós até aqui. Agora a gente muda a marca para os próximos 7 anos, né? Trabalhar assim. Claro, isso marca todo um trabalho que a gente fez nos últimos anos, né? E quando vê a marca como estava antes, você lembra quando era assim? Aconteceu isso nessa época. Isso marca época, né? Então o X do Vini também marcou nessa época e agora vamos para uma nova etapa de crescimento e expansão, que é o que a gente quer fazer aí e realmente acelerar para os próximos anos, né? Fazer as franquias crescerem. Então, se você também quer comprar uma franquia, vamos fazer um merchan aqui, aproveita, entra em contato com a gente, busca lá no Instagram, Barbadinha, me achar, entendeu? Até estava dizendo que meu telefone, estava dizendo aqui, meu telefone estava nas caixinhas até pouco tempo atrás, era o meu celular pessoal. Eu só tirei, não foi porque as pessoas me ligavam, só tirei porque o pessoal ligava para fazer pedido naquele telefone. Aquele pedido era para reclamação, sugestão. Então, se tinha uma reclamação, eu pegava direto, na hora, já falava comigo mesmo. Mas aí, como o pessoal ligava para fazer pedido, e às vezes eu levava meia hora para responder... Perdi o pedido ainda. Perdi o pedido e o cara ficava insatisfeito. A gente tem um cuidado para não deixar o cliente Tem uma insatisfeito. reclamação aqui, sim. E é o seguinte, não tiraram o meu pedido. Cara, era um problema. Então, por isso que não tá lá no meu telefone. Mas o Instagram principal, geralmente é eu que tô olhando. Geralmente sou eu que tô olhando no Instagram principal. E agora, às vezes eu dou umas fugidas, né? Mas é só de vez em quando. E para deixar aqui um recado, é que eu gosto de deixar isso claro. Eu acho que eu falei aqui algumas vezes da coisa da energia, do entregar mais do que o combinado, né? Recomendo a Lei do Triunfo, recomendo o Mastermind. Não foi nada combinado isso, mas recomendo. E essa parte de entendimento que Deus está em todos os lugares, presente. Deus não é um homenzinho que está lá em algum lugar e que está olhando tudo. Não, Deus está aqui, no espaço, em todos os lugares, é energia, e a gente precisa se conectar.
e entender que quando você tem um objetivo principal definido, quando você tem uma visão clara da coisa que você quer, isso vai acontecer. Então, se você pensa que vai dar certo, se você pensa que não vai dar certo, você está correto, sempre. Porque Deus vai entregar o que você quer. Eu mesmo falava que, brincando no início, né, não deixa eu esquecer. É óbvio que vão deixar você esquecer. Então essa fala de ter esse cuidado, a fala da gente profetiza as coisas que vão acontecer. Então tudo tem atenção no que você fala, no que você escuta, nas coisas que... Olhe o ambiente em volta do que você está inserido. Para quem quer empreender, não dá para empreender com 3, 4 falando que as coisas vão dar errado. Se você quer empreender, se você quer ter sucesso, cuida com quem você anda, pô. Exatamente. Você tem que andar com gente. Ou você está no meio errado, ou você está fazendo uma coisa muito errada. Então, se você quer arriscar, quer apostar, você acha que quando lembra do Palio que eu vendi? Cara, quando o cara me falou assim, você é louco, vai vender um Palio que vale 17 por 14? Cara, tudo bem. Ele estava pensando no meu bem, né? Em não perder aquilo. Mas... às vezes você tem que cuidar o que você ouve. E eu vou te falar, lá em casa tem um ditado que é o seguinte: quando te falam que tu tá ficando louco, é porque tu tá no caminho certo. Cuidado, às vezes você tá ficando louco mesmo. É como eu disse, né? Geralmente... Não se joga do prédio porque vai morrer. Então, corra risco calculado. Isso, corre risco calculado, mas às vezes para as pessoas qualquer risco é demais, né? Não, tem limites para risco. Mas assim, o frio na barriga vai ter, né? Agora, não precisa também sair do emprego e eu vou apostar tudo. Romper tudo do zero. Não, cara. Pense em transições, é viável fazer transições. Faça as coisas certas e entenda que quando você tem o objetivo certo, não pode sonhar demasiado, né? O Silvio Santos tem uma fala dele que eu acho fantástico, que ele fala que quando você tem você sonha de noite e trabalha de dia, a coisa acontece. Então eu gosto muito disso, de entender que o universo conspira, de que Deus está presente e que nos ajuda. Vai mandar as pessoas sempre. certas. Vai mandar. Cara, se você tem esse pensamento, mas não pode duvidar, velho. Não pode duvidar. Realmente tem que pensar, trace um objetivo e realmente pense nele, calcule tudo que você precisa fazer. Não seja nem otimista demais, nem pessimista demais, mas seja realista dentro do que você pode fazer, que as coisas vão dar certo. Acho que é isso aí. Obrigado, gente. Esse foi mais um Powercast aqui na Curadoria Digital com o Vini, do X do Vini. Então, valeu, galera, por nos acompanhar até aqui. Não deixe de ver nossos patrocinadores, estão passando no cantinho da tela o QR Code para as páginas e também na descrição desse vídeo. Valeu e até a próxima. Valeu!